Oi, tudo bom? Como é que tá, pessoal? Esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre as fases do luto para a psicanálise. Como as fases do luto que Freud entendia que passava durante o processo de luto, quando a pessoa perdia uma pessoa querida, perdia alguém próximo à família, ou alguém muito importante para a pessoa. Então, as fases do luto, elas são divididas em 5 fases. A primeira seria a negação. A pessoa ela tende a negar o fato quando lidar com uma dor muito intensa. Isso já é a raiz, é questão, faz parte do instinto do ser humano. Até os povos antigos, a cultura da pré-histórica, tudo indica que quando alguém próximo à tribo perdia alguém querido, aquela pessoa passava num processo, era cultuado a morte, ou seja, era diferente de outros animais. O ser humano tende a dar importância para esse fato, né? Quando se perde alguém, ou quando se a pessoa não está mais ali, quando a vida se esvai. Mas o processo em si, o primeiro processo seria a de negação, de não aceitação do luto, da perca da pessoa. O segundo processo, que a psicanálise vai chamar de projeção, seria o caso da pessoa em si tá em processo de ressignificar aquela questão. Então tudo que a pessoa tinha de bom ou de ruim passa por esse processo de projeção. A tendência natural é projetar no outro as qualidades ou os defeitos daquela pessoa a quem a pessoa está vivendo esse luto, quem está vivenciando, sentindo, né? O terceiro passo do processo é a aceitação. Depois desses dois processos iniciais, a aceitação tende a criar um mecanismo de lidar melhor. O ego e o superego tendem a criar um mecanismo de aceitar aquilo como algo natural, que a morte vem para todos, e ressignificar aquela lembrança. Fica uma ressignificação que muitas vezes, depois desse processo de aceitação, a pessoa começa a superar esses fatores, a dor, a questão da lembrança, a questão dos atos falhos, sonhos, muitos sonhos também. Essa questão inconsciente vem de uma maneira de criar um desejo da pessoa, e essa aceitação passa logo por um processo de internalização do luto. Ou seja, bom, eu aceitei, agora eu tenho que lidar com a morte. Ou seja, quando a pessoa em si, o indivíduo perde no caso dos primeiro grau, pai ou mãe, ressignifica isso, ele tende a lidar com isso de uma outra forma. Então, quando vê a finitude, quando vê essas questões que vão passando, né? Então eu queria falar sobre esses processos aí, um vídeo curto aí. Queria que vocês, se tiver alguma dúvida, comentar aqui abaixo nesse vídeo. Se você tiver pelo YouTube, alguma pergunta, algum comentário, ou se tiver vendo pelo Instagram, TikTok aí, que existe vídeos que são curtos para algumas redes sociais. Eu ainda sou novo nessa área, e alguns são mais compridos. Então, da onde você estiver vendo, comente aí, comente o que você acha, se você tem alguém que perdeu alguém querido, se você está em processo, conhece alguém que está nesse processo. É bem complicado, mas comente aí se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com quem você gosta. Vamos fazer uma boa vida enquanto vivemos, né?